Você é salvo pelo Senhor Jesus? Jesus te buscou e te salvou? E esse Jesus que te buscou, que te salvou, ele te deu alguma missão? Você tem uma missão a cumprir, dado pelo seu Salvador? Qual é a missão do crente? As empresas costumam colocar a missão dela. Nós poderíamos dizer que a nossa missão é deixar as marcas dos valores do reino de Deus por onde passarmos. E para fazermos essa missão junto com Deus, é necessário nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para deixarmos a marca do reino de Deus, nós temos que conhecer o reino de Deus. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não basta sermos membros da igreja. Não basta ter um cargo na igreja. Temos que se converter, começar tudo de novo, nascer de novo. Colossenses capítulo 1, versículo 20. O apóstolo Paulo diz: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Deus reconciliou. Reconciliar no dicionário significa restaurar ou trazer de volta. E se Deus precisou trazer de volta, é porque o ser humano saiu da onde ele estava. E restaurar é voltar a possuir algo que foi perdido. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, quando Deus criou o homem, ele deu uma missão. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move na terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Quando Deus criou o homem, ele deu uma missão para o homem: dominar, cuidar do mundo criado por Deus. O homem ali tinha condição de ter uma missão e cumprir. Mas o ser humano rejeitou a Deus. Quis andar nos seus próprios caminhos
e deu as costas para Deus. Gênesis, capítulo 3, versículo 23, 24. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra que fora tomada. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. O homem morreu, se afastou de Deus, ficou perdido. O homem, então, é expulso da presença de Deus. Não tem mais condições de cuidar de nada. Não tem mais a missão de cuidar. Porque o homem ficou egoísta, passou a se preocupar com ele mesmo, passou a fazer de si mesmo o seu próximo. Se quando Deus criou o homem, ele deu uma missão, agora, ao expulsar o homem não recebeu nenhuma missão, porque sem Deus, ele não ia conseguir cumprir nenhuma missão. Mas Deus tinha uma missão: reconciliar o homem e trazer ele de volta. Porque a queda afetou todo o homem. Um dos dois maiores teólogos, João Calvino e Jacob Armínio, ele dá um nome para isso, chama depravação total. O homem virou escravo do pecado e o escravo não consegue dizer não. Todos pecaram. No livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 9 a 12, mostra como é que ficou o homem sem Deus. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. E no versículo 23 do mesmo capítulo: portanto, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas ele deu as costas para Deus e foi expulso da presença de Deus. E vimos agora em Romanos 3 o que aconteceu com o homem. Se todos pecaram, se não há nenhum justo, significa que Deus desistiu da sua missão? Será que significa que Deus falhou na missão de trazer o homem de volta para ele? Lucas capítulo 23, versículos do 44 ao 46, mostra Deus cumprindo a sua missão. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra,
até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Missão cumprida. Agora estamos de volta, reconciliados com Ele. Não mais inimigos de Deus, mas amigos de novo. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Nascemos de novo e agora como amigo de Deus. Agora, outra vez, podemos receber uma missão. Agora, cheio do Espírito Santo, podemos de novo receber uma missão de Deus. E qual foi agora a missão que Deus nos deu? Porque quando Ele criou o homem, Ele deu uma missão. Mas quando o homem foi expulso, o homem não tinha mais condições de ter missão. Nenhuma missão. Porque ia falhar. Mas agora, reconciliado com Ele. Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Nós recebemos uma missão. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, e quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A missão é ide e avisai o mundo que minha missão foi cumprida. E agora vocês podem se reconciliar comigo. A nossa missão não é salvar o mundo. Não é salvar ninguém. A nossa missão é anunciar o Salvador. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus disse em Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Essa foi a missão dada por Deus para aqueles que nasceram de novo. Se você nasceu de novo e foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo e recebeste do Pai o Espírito Santo, então ide e pregai o Evangelho. Ide, vamos deixarmos a marca dos valores do reino de Deus por onde passarmos. Se você nasceu de novo, como diz no livro de João, capítulo 3, versículo 3. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, aquele que nascer de novo pode ver o reino de Deus. E nós temos uma missão: levar o Evangelho, deixando as marcas da justiça, da paz e alegria do Espírito Santo. E de cumprir a missão que Deus nos deu. E que o Espírito Santo nos abençoe para que possamos cumprir a missão.